Muito bom dia, nação. Hoje tem Flamengo e Corinthians novamente, né? Só que agora pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem algumas mudanças na escalação. Nós vamos aqui analisar juntamente com os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Mas antes, nação, vamos fazer o seguinte. Você que acredita que o time alternativo do Flamengo vai vencer o Corinthians no Campeonato Brasileiro, nessa partida, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Vai nos comentários e arrisque o seu palpite para essa partida. Hoje tem Mengão. Então coloque aí nos palpites aí, nos comentários o seu palpite. E vamos aqui analisar a possível escalação que o Dorival Júnior vai fazer para o nosso Flamengo. Então bora reagir. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho aqui embaixo. Aperta o botão vermelho, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque assim você vai receber todos os vídeos, informações e notícias do Mengão aí no seu celular, no seu computador. E se você quer trocar uma ideia com a gente lá no Instagram, vai rapidinho. Aqui embaixo tem o nosso Instagram, tem o Twitter, vai lá, se inscreva rapidinho. Estamos apenas começando no Instagram e no Twitter, então vai lá rapidinho, se inscreva lá, assim a gente vai interagir. Você vai interagir junto com a gente. Então bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, logo cedo pela manhã, notícias do Mengão. Mostra também as colocações dos times, né? O Flamengo com 18 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, o aproveitamento 60%. O Corinthians com 16 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, o aproveitamento de 57%. Então, o Flamengo com 61 pontos na terceira colocação, o Corinthians é o quinto colocado, tem 58 pontos. Você consegue imaginar um Corinthians lutando para estar à frente do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro? É possível. Uma luta, assim, mais pessoal com o Flamengo? Não, assim, é possível, e é possível pelo que as duas equipes assumiram como papel no campeonato, né? O Flamengo, ele abriu mão da sua principal força no campeonato durante muito tempo por causa das Copas. E agora que acabaram as Copas e o Flamengo as papou, né, com merecimento, entra esse período de férias de alguns jogadores. Então, embora o Flamengo tenha um grande elenco, o melhor do Brasil, e um belíssimo time para jogar até o final, não é um Flamengo na sua totalidade de força. Então o Corinthians tem possibilidades de terminar o campeonato na frente do Flamengo. A matemática permite, não é nenhum absurdo. Agora a questão é esse ponto da mobilização. Se o Corinthians vai conseguir tirar a cabeça do buraco por tudo isso que o André falou e jogar de maneira mais convincente até o fim do campeonato. Se é que isso é preciso, né? Acho que fazendo contas rápidas, com uma vitória nesses 4 jogos que faltam para o Corinthians, ele garante uma vaga na fase de grupos. Não, não matematicamente. Não, garante, porque o Corinthians tem 58, aí ele vai a 61 e o Atlético Paranaense... Não, garante assim. Então, 51 a 61. Então são uma vitória em 4 jogos, é claro que isso é possível para esse primeiro objetivo e depois tentar buscar a classificação mais alta. Possível é. Eu acho que vai ter na frente? Não acho que vai. Você acha, André, que existe essa possibilidade? Ou existe até assim, nosso objetivo é terminar à frente do Flamengo? Não, pode existir isso? Não existe esse objetivo. O Corinthians precisa, e isso foi dito, isso foi declarado, é assim que se trabalha, não ficar na frente de ninguém. Quer dizer, ficar na frente do quinto colocado. Ou não necessariamente precisa ser o quinto, né? Estamos falando de um G6. Ficar na frente do sétimo, que ninguém sabe quem vai ser. Não tem nada disso de, vamos ficar na frente dessa equipe ou da outra. O Corinthians precisa de uma vaga na fase de grupos, isso é o mínimo dos mínimos para aquilo que foi feito esse ano em relação ao potencial do time, os jogadores que foram contratados, etc. E esse é o objetivo que vai ser alcançado, a não ser que tudo dê errado mesmo, o que seria, óbvio, muito ruim. Olha, ainda falando de informações do Flamengo, de acordo com o GE.com, o Rodinei e o João Gomes também estão naquela pré-lista de 55 nomes que foi enviada pelo Tite à FIFA para o Mundial do Catar. Então, ao todo, são 7 jogadores rubro-negros nessa pré-lista. E o Flamengo já está de olho em 2023, até porque no começo do ano tem Mundial de Clubes. Olá, fã de esportes. Apesar de ainda faltarem 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a começar pelo jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, a diretoria do Flamengo, assim como o departamento de futebol, já estão pensando na temporada de 2023. Eles estão reunidos permanentemente, traçando todos os planos.
as férias dos jogadores, a pré-temporada e depois também o início dos campeonatos. O Campeonato Carioca começa no dia 15 de janeiro. O Flamengo também recebeu um convite da equipe norte-americana do Inter Miami, que é presidida pelo David Beckham, ex-craque da Inglaterra, mas deve recusar esse convite. Seria para um torneio lá na Flórida com o Inter Miami, o Flamengo e o River Plate da Argentina. Esse torneio que seria na segunda e terceira semanas de janeiro não deve ser uma boa estratégia para o Flamengo. O Flamengo tem uma pré-temporada pela frente, depois o início do Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro e não seria bom se deslocar para os Estados Unidos. Por isso, esse convite deve ser recusado. A diretoria rubro-negra, assim como o departamento de futebol, também já começam a pensar nas contratações de 3 a 4 jogadores devem vir para o Flamengo, sendo que um craque de expressão internacional que pode ser até Oscar, meio-campista que está atuando no Xangai Port da China, e o Flamengo já teve interesse no jogador, mas que acabou não dando certo. Também o Flamengo vai pensar em dispensas, alguns jogadores não vão ficar para a próxima temporada, principalmente o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas não deverão ficar no clube. O goleiro Hugo está tendo sua situação analisada e pode ser emprestado para pegar um pouco mais de experiência num outro clube. Dorival Júnior deve renovar o seu contrato com o clube. 2 semanas depois da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo vão se enfrentar de novo. Será o 6º confronto e o retrospecto não é bom para o Timão. Veja aí. Duas semanas depois da final da Copa do Brasil, do título do Flamengo conquistado contra o Corinthians, as duas equipes se reencontram, agora pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que acabou de conquistar o tri da Conmebol Libertadores, deve ter um time alternativo. Já o Corinthians, que busca a vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores, vai com força máxima. Provavelmente com os reforços de Balbuena e Renato Augusto, poupados contra o Goiás. Há aqui um bloqueio, não é? Há aqui um bloqueio de entrada no G4, há aqui um bloqueio, mas nós vamos trabalhar até ao fim. Vamos trabalhar até ao fim com este espírito, com a nossa torcida, com os nossos, quem de facto está no futebol para servir o futebol e que está no futebol para melhorar o futebol, e vamos conseguir, estou convicto, vamos conseguir o nosso objetivo, que é ficar no G4. Vitor Pereira, suspenso, não estará no banco no Maracanã, que não tem sido um bom palco para o Corinthians. O Corinthians não vence um jogo no Maracanã desde 2017. Nesses últimos 5 anos, foram 13 jogos, 9 derrotas, 4 empates e nenhuma vitória. A última vez que o Corinthians venceu no estádio foi contra o Fluminense em julho de 2017. Agora, neste ano, o Flamengo, no Maracanã, eliminou o Corinthians nas quartas da Libertadores e venceu a Copa do Brasil contra o Corinthians, também no Maracanã. Honestamente, sinto que essa ressaca pós-final de Copa, senti claramente no jogo contra o Santos, porque foi uma coisa muito próxima uma coisa da outra. Já falei que senti de facto que o clima emocional caiu e que toda a gente individualmente estava a tentar dar a volta a isso. Com o Fluminense tentamos reagir. Na quarta, será que teremos mais uma festa rubro-negra? Ou o fim do tabu corintiano no Maracanã? Veja aí, fã de esportes, como foram os jogos entre Flamengo e Corinthians em 2022. 2 vitórias do Flamengo, 2 empates, 1 vitória do Corinthians. Foram 4 gols do Flamengo e 4 do Timão. A única vitória corintiana foi neste Brasileirão, no primeiro turno, aquele jogo do gol contra do Rodinei, né? O Elton, que coisa, né? Desde 2017 que o Corinthians não vence no Maracanã. Pode quebrar esse tabu nessa quarta-feira, na sua opinião? Eu acho que pode, Edu.
já teve oportunidades, né, na Copa do Brasil e na Libertadores. Esse confronto, um adversário que o Corinthians conhece bem. A questão é que adversário o Corinthians vai enfrentar. A gente sabe que o Flamengo já cumpriu seu objetivo na temporada. Aliás, o Flamengo tem 3 chances de ir para a Libertadores. Nas 3 ele obteve êxito, né? Foi campeão da própria Libertadores, campeão da Copa do Brasil e está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo já cumpriu seu objetivo na temporada, não tem mais chance de conquistar o título da Série A e já está com sua vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Então, é um time talvez desmobilizado para o Campeonato Brasileiro, não que esteja desinteressado, aí já é outra história. Mas o Corinthians é um time que vai precisar jogar um pouco mais contra o Flamengo, mesmo sendo esse Flamengo talvez completo de reservas, não comparando com esses jogos contra o próprio Flamengo, mas olhando o próprio desempenho do Corinthians nas últimas partidas. Um time que tem oscilado demais, um time que desde a perda da Copa do Brasil vem aí tentando se estabelecer dentro do Campeonato Brasileiro, tendo dificuldades ainda, oscilando demais o seu jogo. Deve ter seus principais jogadores, ainda com desfalque e outro, mas esses retornos fazem com que o time se equilibre um pouco mais. E a depender da atmosfera que encontre no Maracanã, vai ser um jogo onde o Corinthians vai ter mais possibilidades de vitória em relação aos confrontos anteriores, justamente pelo que o Flamengo hoje já pensa com relação à sua própria trajetória na temporada de cumprimento de objetivos, né? O Flamengo talvez pense muito mais já em 2023 do que o Corinthians, que ainda tem que cumprir essas suas metas na temporada. Mas acaba sendo um jogo perigoso, Edu, porque mesmo uma equipe desmobilizada tende a jogar com menos pressão. E tendo menos pressão, logicamente você consegue dosar a emoção e fazer um jogo mais equilibrado. É muito mais importante para o Corinthians esse jogo do que para o Flamengo. E para não perder a viagem, a gente viu ali no início da nossa escalada, né, das manchetes, o cachorro abraçando ali o nosso Mendel. Eles vão para quem tem boas energias, viu? E com certeza ele escolheu o cara certo, viu, Edu, para dar aquele abraço. Muito bacana aquela imagem que a gente viu ali na frente do CT Joaquim Grava. Grande Mendel Bidlovski, grande figura. Abraço, parceiro. Vamos dar uma olhada na tela de classificação. A gente já mostrou aqui e a gente vai voltar para o Morumbi já para falar do empate entre São Paulo e Galo. E já mostramos a tabela de classificação também com a vitória do Cuiabá sobre o Botafogo. Os 2 jogos desta terça-feira. Mas eu pedi a tela mais uma vez para a gente ver aí a classificação de Flamengo e de Corinthians. Muito próximos, né? São apenas 3 pontos. Quer dizer, uma vitória do Corinthians nesta quarta-feira faz o Timão pegar o elevador e ainda vai ficar abaixo do Flamengo por causa do número de vitórias. Mas briga ali pelo G4, no caso de uma vitória. Quem você acha que chega na frente nessa briga pelo G4, vai, ô Elton? Eu acho que nesse momento o Fluminense é uma equipe que está retomando o seu bom futebol. O Flamengo vai depender muito do que vai fazer depois dessa ressaca, né, do fim da Libertadores. E o Corinthians é aquela equipe que tem oscilado bastante. Eu acho que a briga vai ficar entre esses 3, claro, mas quem vive um momento talvez um pouco mais de força nessa reta final é o Fluminense. Fluminense, claro, aí a gente está falando do terceiro lugar, e aí Flamengo e Corinthians por essa 4ª colocação. O fato é que agora, Edu, até o 6º você vai para a fase de grupos, né? Então acho que nesse caso pode até ficar um pouco mais tranquilo, né, para essas equipes. O Fluminense já garantiu sua vaga na Libertadores, mesmo que ainda na fase preliminar falta o Corinthians fazer o mesmo. O Flamengo vale por 2 ali, né? Como campeão da Copa do Brasil, empurra para o G5. Como campeão da Libertadores, empurra para G6 ali, aquela corzinha diferente dos classificados para a Libertadores. Por falar em Flamengo, lembrando, né, que o Corinthians teve um bom desempenho na Copa do Brasil no Maracanã. Vamos ver como isso pesa aí, entra em campo nesta quarta-feira. Mas o Flamengo já está em puro período de planejamento, pensando muito em 2023. É nosso assunto agora. Olá, fã de esportes. Apesar de ainda faltarem 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a começar pelo jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, a diretoria do Flamengo, assim como o departamento de futebol, já estão pensando na temporada de 2023. Eles estão reunidos permanentemente, traçando todos os planos. As férias dos jogadores, a pré-temporada e depois também o início dos campeonatos. O
Campeonato Carioca começa no dia 15 de janeiro. O Flamengo também recebeu um convite da equipe norte-americana do Inter Miami, que é presidida pelo David Beckham, ex-craque da Inglaterra, mas deve recusar esse convite. Seria para um torneio lá na Flórida com o Inter Miami, o Flamengo e o River Plate da Argentina. Esse torneio que seria na segunda e terceira semanas de janeiro não deve ser uma boa estratégia para o Flamengo. O Flamengo tem uma pré-temporada pela frente, depois o início do Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro e não seria bom se deslocar para os Estados Unidos. Por isso, esse convite deve ser recusado. A diretoria rubro-negra, assim como o departamento de futebol, também já começam a pensar nas contratações de 3 a 4 jogadores devem vir para o Flamengo, sendo que um craque de expressão internacional, que pode ser até Oscar, meio-campista, que está atuando no Xangai Port da China, e o Flamengo já teve interesse no jogador, mas que acabou não dando certo. Também o Flamengo vai pensar em dispensas, alguns jogadores não vão ficar para a próxima temporada, principalmente o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas não deverão ficar no clube. O goleiro Hugo está tendo sua situação analisada e pode ser emprestado para pegar um pouco mais de experiência num outro clube. Dorival Júnior deve renovar o seu contrato com o clube. Se for chamado para ser o substituto de Tite na seleção brasileira, o Flamengo deve liberar o seu treinador. Outros jogadores que estão em processo de renovação de contrato: Ayrton Lucas, Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodinei. Todos devem renovar o contrato. Rodinei é que há um grande ponto de interrogação. A gente já mostra. Então esse daí, nação. Então tem Flamengo e Corinthians. O Flamengo está se preparando para essa partida. Mudanças na escalação. Time alternativo vai entrar em campo. Essa vai ser a escalação do Flamengo. Então nós vamos ver aí o Flamengo buscando apenas 3 pontos nessa partida. O Flamengo já está classificado para a Libertadores de 2023. Então vamos analisando, vamos trazendo as notícias para vocês sobre os novos reforços do Flamengo que vão chegar em breve. Então é isso daí, muito bom dia para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o sininho ativado e nos vemos no próximo vídeo.